E quando Jesus estava caminhando, ele recebe uma notícia dizendo: Senhor, aquele que você ama está doente. Quem sabe eu e você nos deparamos diante de uma situação que aparentemente é uma doença todos nós estamos suscetíveis a ter. Uma doença, o Senhor já fez diversos milagres, curando os doentes, ressuscitando mortos. Mas chega aquela notícia para Jesus, e a notícia chega de uma forma diferente, dizendo: Senhor, aquele que você ama. Não chega assim: Senhor, Lázaro está doente. Não, a notícia chega: aquele que você ama está doente. A primeira meditação que o Senhor me fez entender, que quem é amigo de Jesus também tem BO, também tem doença, também está suscetível às coisas deste mundo. Porque tem pessoas que acreditam que quem é amigo de Jesus, quem serve ao Senhor, quem faz parte do cristianismo, ele não está suscetível a essas coisas. Mas eu quero dizer para você que também você está suscetível a todas essas coisas. Da mesma maneira que o sol, ele clareia para os gentios, ele clareia para os crentes, para os não crentes. E nós estamos suscetíveis a isso, mesmo nós sendo amigos de Jesus. E é interessante, meus irmãos, que eu quero dizer para vocês, eu quero que vocês gravam essa frase, e vocês meditam nessa frase. Se tiver algum caderno para você anotar, no seu celular você vai colocar assim: Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Jesus estava caminhando, chega a notícia: Lázaro está doente, aquele que você ama. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para morte, mas para a glória de Deus. E aí mais para frente, nós vamos ver que o que aconteceu? Chegou a notícia: Lázaro morreu. Mas Jesus não tinha dito que aquela enfermidade não era para a morte? Já deparou diante de uma situação que você tem uma promessa de Deus, você tem uma palavra de Deus para a sua vida, mas você não consegue enxergar a materialidade daquilo que Deus te prometeu? Parece que as circunstâncias vão criando, vão causando uma coisa totalmente diferente daquilo que o Senhor te prometeu. Porque Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte. E o que aconteceu? Lázaro morreu. E a Bíblia, a história vai nos dizer que Jesus demorou 4 dias para chegar até a casa de Lázaro. E diferente, meus irmãos, dos milagres que Jesus realizou, este foi o primeiro milagre que Jesus chegou de forma, eu quero colocar aqui entre aspas, atrasado para realizar o milagre. Porque se nós começarmos a imaginar da nossa ótica humana, é totalmente impossível um corpo que já tem 4 dias ser ressuscitado. Diante da medicina, o corpo, quando ele está morto, ele começa a entrar em decomposição. E ali os germes, vão tomando conta do corpo, vai se decompondo. E Jesus chega 4 dias depois. E no meio do caminho, quem que aparece? Marta. Versículo 17, diz assim: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-los por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos aqui nessa tarde é: Jesus, ele não chega atrasado. Ele não falha. Ele conhece o fim desde o princípio, o amanhã desde ontem. Aleluia.
Nós não temos dúvidas que Jesus, ele ia realizar aquele milagre. Mas crer nas obras que Jesus fez é fácil. Nós cremos porque nós temos a Bíblia e diz que Jesus realizou um milagre. Crer que Jesus virá buscar uma igreja lavada e remida no futuro também é fácil. Mas quando nós estamos diante de uma situação no agora, aí é difícil. Porque nós estamos diante de uma situação que parece ser impossível. Lázaro já havia sido sepultado 4 dias. Você já passou por uma situação, diante de uma situação, que você parece que não tem mais solução? Parece que já tem um ponto final? Você sabe que Deus pode fazer. Você sabe porque Deus já fez. Mas quando você está vivenciando aquilo, parece que as coisas são mais difíceis para acontecer. E Marta chega para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta sabia que se Jesus estivesse lá, o irmão dela não teria morrido. E é interessante que, como eu disse para os irmãos, gravem essa frase: Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Quando a irmã estava falando aqui das pessoas desse projeto, Perspectiva, eu me lembrei de uma história que o reverendo Hernandes Dias Lopes contou. Ele contou que havia um súdito e um rei. Não sei se você já ouviu essa história, mas vou contar para vocês. E esse súdito e esse rei saíram em uma caçada, e um animal muito feroz pegou o rei e ele perdeu um dedo. Eles voltaram e aquele súdito dizia: Deus é bom, Deus é bom. E aquele rei falou assim: mas se Deus é tão bom, por que ele deixou eu perder meu dedo? Vai para a prisão. Mandou o súdito preso. E aquele súdito preso, ele contando, foi passando o tempo, e ele saiu novamente para caçar daquele rei. E aí, diante de uma caçada, ele foi capturado, e os índios pegaram ele, e aí iriam fazer um sacrifício daquele rei. Mas no momento do sacrifício, viram que o rei faltava um dedo. E aí os reis falaram: não vamos sacrificar ele, porque o sacrifício precisa ser perfeito. E o homem que não tem o dedo, não pode ser um sacrifício perfeito. Manda soltar o rei. Soltaram o rei. Aí o rei falou assim: verdadeiramente Deus é bom. Manda soltar o súdito. Aí lá vem o súdito. Aí o rei de encontro com o súdito diz assim: verdadeiramente Deus é bom. Mas por que Deus, sendo tão bom, permitiu que você fosse lançado na prisão? Aí o súdito disse para ele assim: rei, Deus é bom. Sabe por quê? Porque se eu estivesse com você, quem teria sido sacrificado seria eu. Aleluia! Perceba, meus irmãos, que Deus tem os meios dele de trabalhar. Aquele súdito foi lançado por uma prisão. Perante as nossas visões, perante a ótica humana, é uma situação horrível. Mas Deus sabe o modo de trabalhar na sua vida. É por isso que você, se estiver passando por um deserto, se você estiver passando por uma provação, ou se você estiver diante de uma situação que aparentemente não tem mais solução, diga: Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, porque Ele sabe os meios de trabalhar. A vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Aleluia! Jesus chega na casa de Marta e Maria. Marta dizia: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus disse para ela: o seu irmão há de ressuscitar na ressurreição no último dia. E Jesus declarou para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, e eu quero dizer para você aqui nessa tarde: Jesus, Ele não é o eu era, nem eu serei. Ele é o eu sou. Eu sou está no presente. É por isso que quando nós estamos ensinando a EBD, nós vamos ver que em João 6,35 ele vai dizer que Ele é o pão da vida.
No livro de João, capítulo 10, no versículo 9 e 11, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. No capítulo 11, versículo 25, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. E no capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em todas essas palavras, ele é o eu sou. Aleluia! Não é passado, não é futuro, é presente. E ele se faz presente aqui nessa tarde, dizendo para você: não há nada que eu não possa fazer para você nessa tarde. Agindo Deus, ninguém pode impedir o trabalhar do Senhor na sua vida. Aleluia! Deus, ele tem os meios de trabalhar, mesmo que diante de uma situação pareça impossível. E aqui eu quero abrir um parêntese. Vocês acreditam que Jesus, quando recebeu a notícia, ele não poderia ter curado Lázaro da onde ele estava? Poderia. Se nós voltarmos um pouco o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46. Veja a história que aconteceu. João capítulo 4, versículo 46 diz assim: Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele pedir para que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. O oficial queria que Jesus fosse até onde estava o menino. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando que seu filho estava vivo. Então perguntou: a que horas o seu filho havia se sentido melhor? Informaram: ontem, à 13h a febre o deixou. Com isso o pai reconheceu que aquele era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E a ele toda a sua casa creram. Percebam que o homem oficial do rei foi até Jesus. Qual era a intenção do oficial? Jesus, vamos lá na minha casa, meu filho está doente, meu filho vai morrer. O que Jesus disse? Vai, seu filho vai viver. E aquele homem creu na palavra do Senhor. Será que se Jesus dissesse: Lázaro, receba a cura, Lázaro não teria ficado sadio? Com certeza, irmãos, com certeza, e eu não tenho dúvida disso. Mas Jesus disse que aquela enfermidade não era para morte, mas para que a glória do Senhor fosse manifestada. Aleluia. Irmãos, e é engraçado e é interessante porque Deus tem os meios de trabalhar. Quem sabe Ele faz de uma maneira na minha vida, faz diferente na sua vida, mas o final com Deus é sempre melhor, porque Ele sempre tem a vontade dEle perfeita, boa e agradável. Aleluia! E aconteceu que Marta disse, né, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus chega até a casa de Marta e Maria. O mestre chegou e estava chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Versículo 30, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo levantar-se depressa e sair, seguiam pensando que ele ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? E ela respondeu: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? E aí nós entramos na parte
central dessa mensagem. Como eu disse, meus irmãos, Deus, Jesus, Ele não chega atrasado, Ele não falha, Ele tem um momento certo de trabalhar na minha e na sua vida. Só que existe um tempo determinado para todas as coisas. Acontece que eu e você somos apressadinhos, né? Como já foi dito aqui diversas vezes e pregado, nós somos uma geração imediatista, queremos para ontem, para hoje. Se não for do nosso jeito, não está bom. E aí isso vai corroendo o nosso corpo, vai criando as doenças do século, né? Estamos vivendo com ansiedades, vivendo, as pessoas que não conseguem as coisas vão entrando em depressão. Isso vai tirando a paz, vai corroendo ao ponto de nós, às vezes, retirarmos o poderio de Deus na nossa vida, a querermos imaginar que estamos diante de uma situação que não tem mais solução. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, que quem coloca um ponto final na sua vida é Deus, aleluia. Não existe nada impossível para Deus fazer para você. Por isso você que nos assiste, ou você que está aqui presente, que veio com um propósito no seu coração, eu não sei qual é o propósito que você veio nessa tarde, mas eu quero dizer para você, que aqui se faz presente o grande eu sou, o Emanuel, o Deus conosco, e não existe nada que Ele não possa fazer para você nessa tarde, aleluia. Mas Ele está dizendo para mim e para você: marche, continue marchando, continue trilhando o alvo que é o céu, aleluia. Porque o salmista diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas se nós dissermos que se o Senhor é o nosso pastor, nós precisamos entregar a direção da nossa vida para Ele, porque Ele vai nos conduzir a pastos verdejantes, Ele vai nos conduzir a corrente de águas tranquilas, e quando vir o lobo, quando vir o urso, Ele vai nos, aleluia, proteger. Louvado seja o nome do Senhor. E não existe nada que Ele não possa fazer para você nessa tarde. Aleluia, Deus é bom o tempo todo. Eu não sei a situação que você está passando, eu não sei se você está com uma doença, mas eu quero dizer para você nessa tarde, que Deus, Ele é o antídoto para a sua doença, Ele é o remédio, aleluia, para a sua doença, Ele é o remédio para as suas feridas, aleluia, Ele é a solução para o seu problema, aleluia, Ele é tudo aquilo que você precisa nessa tarde, aleluia. Por isso coloque a sua confiança, coloque a sua fé em Jesus de Nazaré. Para de olhar para o homem, para de colocar as suas forças nas coisas dessa terra, e comece a colocar a sua esperança, comece a colocar as suas forças em Jesus de Nazaré, porque só Ele pode fazer as coisas que você está procurando e buscando. O salmista diz no Salmo 121, eleva os olhos para os montes. Ele começa a procurar diante do horizonte, aonde os seus olhos carnais estão enxergando. De onde me virá o socorro? Quem sabe você entrou aqui nessa tarde, ou você que está nos assistindo, já derrotado, com pensamento de derrota, aleluia. Mas como foi ministrado aqui, Deus não te deu um espírito de temor, mas te deu um espírito de ousadia, aleluia, para você olhar para o problema e dizer, maior é o que está comigo, do que o que está no mundo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus não te deu um espírito de temor, mas te deu um espírito de ousadia, aleluia. Ele te deu poder para pisar na cabeça da serpente, aleluia, porque quem está com você, quem está do seu lado, é o grande eu sou, aleluia. E quando Jesus chega, irmão, não tem como ser da mesma maneira. Em todas as coisas, em todas as histórias que nós conhecemos na Bíblia Sagrada, quando Jesus chega, algo novo acontece. E não foi diferente na vida de Lázaro. Jesus chega 4 dias depois. Versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse, olha que Marta atrevida, né, meus irmãos? Jesus está chegando na casa dela, a primeira coisa que ela fala é, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido.
Isso aí é uma frase de derrota, uma frase pessimista. Por quê? Porque já está decretando a derrota. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, como o Senhor não estava aqui, meu irmão morreu e agora não tem mais jeito. Você já parou para pensar que às vezes nós estamos profetizando e declarando pensamentos e palavras de derrota para a nossa vida? E certa vez eu vi aqui o pastor ministrando, o pastor Adilson ministrando. Às vezes nós estamos declarando palavras de maldição dentro da nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos familiares. Mas não, irmãos, nós precisamos dizer palavras de ousadia, palavra de força, palavra de vigor, palavra verdadeira, dizendo: Senhor, o Senhor não estava aqui, mas eu tenho certeza que quando o Senhor chegou aqui, a minha vitória virá, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir, aleluia. Dizer para o problema, eu sei que você está na minha vida, mas eu conheço um, aleluia, que pode resolver o meu problema. Eu conheço um que pode levantar, tirar os meus pés do charco de lodo e colocar os meus pés sobre uma rocha, aleluia. Não existe nada impossível para o Senhor. Jesus chega até o túmulo de Lázaro: tirem a pedra. Aí que Marta diz: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E como eu disse, é interessante que esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou, depois de passado um tempo para ressuscitar uma pessoa. Todos os milagres que ele havia realizado antes, a pessoa ou morreu em seus braços, ou tinha acabado de morrer. Mas esse tem 4 dias, que já havia sido morto. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Irmãos, quando o Senhor ministrou em meu coração fortemente, Ele disse que existem muitas pessoas que estão na eminência de receber aquilo que o Senhor prometeu, mas não querem tirar a pedra. A pedra da incredulidade, ela se faz presente, infelizmente, nos nossos dias. Quando o Senhor lança uma palavra, através dos seus profetas, através da palavra, às vezes nós temos dificuldade em crer. E ontem, eu estava ali na minha casa, nós estávamos comentando que, às vezes é difícil você crer numa profecia. Estava falando até com a Franciele, ela estava lá em casa. Porque às vezes a profecia parece óbvia. E você às vezes tem dificuldade para crer na profecia, na palavra. Não é verdade? Que às vezes você está namorando, aí vem uma profecia e diz assim: ó, eu vejo vocês casando. Não é óbvio? É óbvio. Aí quando você casa, a profecia vem assim e fala assim: ó, eu vejo vocês tendo um filho. Não é assim? Parece óbvio. Mas irmãos, existe uma palavra que muitas pessoas falam que quem tem promessa não morre. E eu não concordo com isso, porque morre sim. Porque quando nós recebemos uma promessa, uma palavra, nós precisamos também trabalhar para que isso ocorra. Não é ficar de braços cruzados aqui, sentado e esperando vir. Não, irmãos. Nós precisamos marchar. E Jesus disse: tira a pedra. Você acha que se não tirassem a pedra, Lázaro seria ressuscitado? Não, não seria. Precisa eu e você agirmos em direção daquilo que Deus nos prometeu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas existem diversas coisas que nos atrapalham de nós recebermos as bênçãos que o Senhor tem nos prometido. E aí quando nós recebemos uma promessa, uma palavra, às vezes parece até óbvio, você tem dificuldade em acreditar. E quando você tem dificuldade em acreditar, você relaxa. Ai, se eu vou ter filho, né? Vou deixar. E aí? Aí acontece que
Você começa a tentar, descobre, não pode ter filho. Existe uma doença, existe algo que está travando. Aí você lembra da promessa que Deus falou. Aí quando você lembra, você começa a trabalhar naquilo que você deveria ter trabalhado antes, mas não trabalhou. E nós estávamos dizendo aqui na IBD hoje de manhã, nós falamos sobre o caráter cristão, que é o caráter da humildade. O Senhor Jesus, quando estava realizando a última ceia, a ceia do Senhor, existiu um episódio do lava-pés, né, que nós ministramos hoje de manhã. E através disso, Jesus estava ensinando para os seus discípulos, que não importa se você é o mais top, se você é o maioral, se você está no topo, você precisa servir o seu próximo. Porque no costume histórico, né, quem lavava os pés das pessoas eram os servos, quem era lá embaixo. Mas Jesus, como anfitrião daquele momento pascal, ele pega, cinge ele, vai e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Aí Pedro também era atrevidinho, né? Assim como Marta, fala, não Senhor, não quero que o Senhor lave meus pés não. Aí Jesus disse para ele assim, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí o que ele fala? Senhor, lava minha cabeça, lava minhas mãos, lava todo o meu corpo. Porque ele entendeu. E eles estavam cocheando entre eles, dizendo, né? Quem é o maior? Quem é o mais poderoso? Quem vai sentar do lado de Jesus? E isso, quem é isso? Isso não faz parte do caráter cristão. O caráter cristão, ele é forjado ao princípio da humilhação, da humildade, melhor dizendo. E a humildade, a mansidão, em outras palavras, é do fruto do Espírito, é uma das qualidades do fruto do Espírito. Se nós olharmos no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz ali, amor, gozo, alegria, benignidade, tem lá, mansidão. Ser manso. E Jesus disse, vinde a mim, todos vós, todo eu e você que estamos cansados, oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus estava diante da pedra. E Jesus dá uma ordem, tirem a pedra. Marta, Senhor, já cheira mal, tem 4 dias. Mas mesmo assim, diante de um pensamento pessimista, diante de uma situação que aparentemente não ia dar certo, ela tirou a pedra. E Jesus, com sua sabedoria, primeira coisa, ele entrega ao Pai e disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves. E ele disse, Lázaro, venha para fora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos no livro de Hebreus, capítulo 11, nós vamos ver que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Eles estavam diante de uma situação. Qual era o sentimento deles? Eles queriam que Lázaro ressuscitasse. Era o sentimento deles. Mas diante da perspectiva humana, isso não era possível. Era totalmente impossível. Eu não sei como você chegou aqui nessa tarde, ou você que está nos assistindo, está passando por um momento que diante dos seus olhos parece que não tem mais solução. Eu não sei se você está enfrentando um problema, seja na sua área de saúde, seja na sua área conjugal, seja na sua área familiar, na sua área financeira, na sua área profissional, eu não sei. Mas o Senhor me impulsiona a dizer para você que ainda existe solução, aleluia, porque você está diante do grande eu sou, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz, e antes mesmo de você confessar as suas necessidades a Ele, Ele já conhece todas as suas necessidades. Mas eu e você precisamos crer
que Ele tem o poder para fazer todas as coisas, aleluia. E esse é o momento que eu convido você, aleluia, a meditar nessa palavra e dizer para o Senhor Deus, o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus, aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós dissermos que todas as coisas cooperam, aqui nós estamos excluindo as provações, as tribulações, as angústias, as coisas boas também. Mas todas as coisas, existe o meio de Deus trabalhar na minha e na sua vida. Aleluia! E qual foi o desfecho dessa história? Qual foi o fim dessa história? Jesus disse e clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com as ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixam que ele vá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A obra, ela foi feita. E os discípulos, eu acho que começaram a entender, então quando Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte, ele estava querendo dizer que Lázaro iria morrer e ele seria ressuscitado. Irmãos, como eu disse, existe um tempo determinado para todas as coisas. E no livro de Eclesiastes, capítulo 3, vai nos ensinar que existe o tempo de você se alegrar, existe o tempo de você ficar triste, existe o tempo de você chorar, existe o tempo de você rir, existe um tempo de nascer, existe o tempo de morrer. Mas todas essas coisas, ela está determinada por Deus. E quem sabe você que está passando esse momento de provação, de derrota, de deserto, é o Senhor forjando você para lá na frente te entregar algo maior que você não consegue imaginar, aleluia, porque o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer que os caminhos, pensamento dele, são pensamentos maiores daquilo que nós conseguimos imaginar. É o que escreveu Isaías no capítulo 55, Isaías capítulo 55, versículo 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Aleluia! Eu não sei como você chegou, mas eu sei dizer para você aqui nessa tarde, que o Senhor Jesus se faz presente no nosso meio. Então peço que você se coloque de pé, aleluia. E eu quero que o ministério de louvor cante aquele hino, o hino da vitória. Porque eu tenho certeza que você não está sozinho. Você veio aqui com um objetivo. Você veio aqui com um pensamento, você veio aqui com uma determinação, você orou lá na sua casa: Senhor, eu não quero que seja mais um culto normal, eu não quero mais ir naquele culto e o Senhor não falar comigo, eu quero receber algo do Senhor essa tarde, aleluia. Você que estava passando o canal ali, deixou ali na TV Cidade Verde, o Senhor quer falar com você nessa tarde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a situação, o mar vermelho está de frente e você não tem mais como passar, aleluia, mas Deus está dizendo: caminhe um pouco mais, aguente um pouco mais, aleluia, porque o que há de vir virá e não tardará. Agindo Deus, ninguém pode impedir da sua vida, aleluia. Eu quero orar por você nessa tarde. Saia do seu lugar, venha até aqui na frente, nós vamos orar por você. Você que tem buscado algo da parte do Senhor há tanto tempo, quem sabe já está como aquele paralítico no tanque de Betesda, 38 anos, buscando, tentando, mas nada aconteceu. É hoje, irmãos, é hoje. Hoje o Senhor marcou com você, aleluia.
Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Aleluia! Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar